Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado Estadinho Noel, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Todo mundo, ou a maioria das intervenções que acontecem atualmente nesta Casa Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, trabalha temas referentes à crise, né? Nós, parlamentares da bancada do Partido Socialismo e Liberdade, do PSOL, temos há muito tempo trabalhado no sentido de tentar dar uma colaboração efetiva, exatamente, que aponte uma saída real, concreta da crise. Nesse sentido, logo que começou a surgir notícias sobre benefícios fiscais que eram dados pelo Executivo, pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, às empresas, e que isto daí, num determinado período, somava um volume muito alto, muito grande, afirmado e confirmado pelo Tribunal de Contas do Estado. Aí aquilo dali realmente fez com que aumentasse nossas preocupações em relação a esta temática e começamos a trabalhar em cima dela. Resultado disto é que a gente colheu um determinado número de informações e dados suficientes e necessários para nós trabalharmos a construção de um projeto de lei que significava solicitar da Casa a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. Esta comissão parlamentar de inquérito, nós fizemos o projeto foi elaborado, começamos a coletar assinaturas, coletamos 28 assinaturas, demos entrada. Depois, a gente resolveu acrescentar não só benefícios e incentivos fiscais, mas entrar também na questão tributária, para pegar tudo. Ou seja, um trabalho pela frente, hercúleo, mas acima de tudo, de contribuição efetiva para a saída da crise. Porque na medida que se tem as informações nas mãos relativas a todos os benefícios, a todas as isenções, a todas as dispensas tributárias dadas num determinado período, cujo volume, em termos de recursos, somava cerca de 185 bilhões de reais, dinheiro este que significava exatamente, se tivesse entrado para o Tesouro, o Estado não estar em dificuldades como encontra-se hoje em dia. Então, nós resolvemos apresentar e tivemos, inclusive, hoje, a bancada, uma conversa com o presidente Jorge Pisciani da Casa, da Assembleia Legislativa. Fez ponderações, e ponderações estas, mas ao mesmo tempo garantindo, inclusive já fez exposição nesse sentido aqui em plenário, hoje, no dia de hoje, garantindo que na primeira semana de fevereiro será instalada exatamente esta comissão parlamentar de inquérito. Eu acho que é neste sentido que a gente deva trabalhar aqui no Legislativo do Estado do Rio de Janeiro. Outro assunto que nós tratamos foi em relação ao projeto de decreto legislativo que tornava sem efeito aquele projeto enviado pelo Executivo a esta Casa, que tratava da suspensão do aluguel social. Então, vários oradores aqui já discorreram sobre este assunto, todos eles contra esta suspensão do aluguel social, e o PDL,
apresentado por nós terminou sendo incorporado. Já existia um outro PDL também do nobre deputado Luiz Paulo Correia. Existia uma sugestão para que fosse coletada assinaturas e apresentado também um PDL no mesmo sentido do nobre deputado Albertassi, de maneira que, num acordo, como deva ser próprio da atividade legislativa, então se transformou tudo num projeto só, de maneira que o PDL vai ser apresentado, que significa ser aprovado, porque tem a assinatura de todos os deputados como coautores, né? Então, eu acho que também se avançando. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte: a suspensão do aluguel social é de uma perversidade que não tem tamanho. Não podemos admitir atitude tão desumana como esta. Ora, as pessoas foram desalojadas de sua casa por uma ação e intervenção, inclusive do governo do Estado. E isso em consequência de terem morado, passar a morar em condições subnormais, né, de habitações subnormais, isso daí por conta de desastres naturais. Então, cabe ao governo responsável por administrar toda esta política social, então, socorrer estas pessoas e aí, retirando das suas casas em áreas de risco, colocando em outras localidades seguras e garantindo, então, um pagamento que chamava de aluguel social. Bom, então as pessoas, isto enquanto não fosse edificado o número de habitações necessários e suficientes exatamente para o acolhimento dessas pessoas, vítimas dos desastres naturais. Bom, então o que acontece? Isto não foi feito, então houve um descumprimento, um desleixo ou uma desconsideração por parte do governo do Estado do Rio de Janeiro em relação à situação destas famílias, e agora simplesmente diz numa canetada só que elas não terão mais direito ao aluguel social. Então as pessoas não têm casa, não têm dinheiro para pagar um outro aluguel, e aí vão para as ruas, vão virar exatamente fazer parte daquela população em situação de rua. Então é claro que isto daí, nesta casa, não poderia de forma alguma concordar com isto, com esta situação. Nós não poderíamos de forma alguma estar... Então, o que acontece? Apresentamos exatamente o projeto de decreto legislativo, que terminou tornando-se um consenso aqui de todos os 70 deputados da casa. Então, isto daí, eu acho que é mais do que saudável numa ação de qualquer que seja o deputado estadual do Estado do Rio de Janeiro, na sua contribuição efetiva, tanto através da elaboração legislativa, como também através da fiscalização das ações do Executivo. Até porque nós temos aí uma responsabilidade muito grande, na medida que a gente identifique que as coisas estão saindo dos trilhos, que realmente o retorno a estes trilhos se dê, pelo menos no sentido de um alerta nosso. Alerta este, ou então através de um trabalho nosso de elaboração legislativa, onde você pode apresentar um projeto aqui que vai exatamente nesta direção, na direção de fazer com que, de forma concreta, a contribuição nossa se dê para a superação das dificuldades que se encontra hoje o Estado do Rio de Janeiro em relação às suas finanças. Nós não podemos, e isso daí a gente tem a convicção de que o trabalhador, o servidor público, ele não pode de forma alguma arcar com os custos desta conta esta feita
sem a participação deles e sim, mas sim, com a participação de meia dúzia que se apoderaram, não é o empoderamento, eles se apoderaram de forma indevida daquilo que são recursos do Estado para os seus benefícios próprios e em detrimento da deterioração da qualidade de vida das população e dos moradores do Estado do Rio de Janeiro. Eram essas, senhor presidente, as considerações que eu gostaria de fazer e vamos agora para a próxima semana.